Com muito prazer, nós vamos receber a pastora Poliana, esposa do pastor Edric, mãe do Felipe, mãe do João, nora da Anísia e do Eliseu, cunhada do Cedric e da Lore, né, concunhada da Lore. Ela é pastora. Oi? Concunhada. Ela é pastora ali, juntamente com o pastor Jorge Linhares, na igreja Getsemane, ali em Belo Horizonte. É um prazer recebê-la nessa noite, Poliana. Uma honra para nós ter você aqui pregando nesse púlpito. Deus possa te usar poderosamente. Vamos orar, igreja, amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela vida da pastora Poliana, que com tanto prazer e alegria aceitou o nosso convite para estar aqui pregando a tua palavra nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la poderosamente mais uma vez, como o Senhor sempre tem usado. Por isso nós abrimos os nossos corações essa noite para ouvirmos a tua voz, porque nós queremos ser transformados pela tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém, Senhor. Aleluia, graças a Deus. A vontade era de pegar e te dar um abraço, pastora, mas... Oh, gente, que alegria estar aqui, tão bom. Eu fico tão feliz de voltar aqui nessa igreja em especial, porque a nossa história é impossível a gente contar a nossa história de vida, eu e meu esposo, sem passar por essa igreja, né? Então, a vida do pastor Rodrigo, da pastora Amara, foi realmente essencial para a gente viver o que a gente vive hoje. Nós reconhecemos isso, temos muita gratidão no nosso coração. Por isso, realmente, eu recebo com muita alegria, é uma honra estar aqui, sempre, é uma alegria estar aqui de volta com os irmãos. E como a pastora já fez, né, uma introdução, não posso deixar de mandar um beijo para o João, que eu sempre coloco ele para assistir onde a mamãe estava, enquanto não estava com ele. Para que os nossos filhos possam saber que nós estamos por aí, como ceifeiros semeando a boa semente, como o Senhor nos mandou fazer, né? Mas graças a Deus, é uma alegria, e eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, que está escrita em Mateus, se você puder, abra a sua Bíblia, Mateus no capítulo 6, isso é alegria de abrir a palavra de Deus, é? Oh, que bênção! Amém! Glória a Deus! Também quero cumprimentar aqueles que estão assistindo o culto online, né, que está sendo transmitido, certamente muitos aqui não puderam, não vieram, não estão vindo, mas que também a bênção do Senhor te alcance aí na sua casa, onde você está, talvez num hospital. É tão lindo que esse momento que nós estamos vivendo, tantas vidas têm sido alcançadas, tantos lares que talvez muitas pessoas não estariam na igreja, estão sendo alcançados. E eu creio no poder de Deus para ultrapassar esse limite de espaço, né? E onde nós não conseguiríamos chegar se não fosse através dessa bênção aí, que é essa transmissão online. Amém? A pastora já orou? Vamos ler Mateus no capítulo 6, no versículo 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes sermos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Tua palavra por si só já é poderosa para produzir em nós o efeito para qual foi designado. E esse desígnio do Senhor é nos transformar, Senhor, nos convencer. Deus, é mudar, transformar o nosso coração para que possamos voltar a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Faz isso conosco nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nesse contexto dessa oração, quando Jesus está ensinando essa oração, Jesus tinha começado o seu ministério aqui na terra, tinha acabado de começar o seu ministério público. Ele saía anunciando e pregando o reino de Deus.
Jesus saía pelas cidades, pelas vilas, anunciando as boas novas de salvação. E não somente a respeito do reino, mas como você deveria fazer para entrar nesse reino, de quem era esse reino e o que esse reino produzia na vida das pessoas. E Jesus, então, nesse contexto, ele saiu ensinando o reino, o caminho para chegar ao reino, e demonstrando o poder do reino de Deus, curando os enfermos por onde ele passava. Ele ia curando, ele ia manifestando o poder de Deus, e milagres iam acontecendo. Um momento muito marcante para mim lá em Israel. Quem que já teve a oportunidade de ir? Pastor já esteve. Se você ainda não teve, você pode se programar. Eu acho que o pastor tem uma caravana para ir, não tem? Porque é um momento muito marcante para mim, especial, dos mais marcantes. Foi no monte, quando eles nos levam até um monte, dizem aqui, foi onde Jesus ensinou aquela passagem do Sermão do Monte. E aí eles têm toda uma explicação do porquê ser ali. E para mim aquele momento foi tão forte. Foi um momento quando eu pude ali orar com o grupo. E realmente eu percebi, Deus, como que é tão poderoso pisar onde nós sabemos que o Senhor pisou. E ali eu cantei uma canção, não sei se vocês conhecem, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. E ali naquele momento tão sublime, porque Jesus estava ali anunciando para as pessoas o que ele veio fazer aqui na terra. E ele estava querendo trazer consigo as pessoas para o seu reino. Ele queria anunciar, ele queria mostrar, porque ele queria que as pessoas aprendessem, não apenas aprendessem, mas colocassem em prática os seus ensinamentos e vivessem, fossem parte, como cidadãos do reino de Deus. Ali Jesus primeiramente tinha a intenção de ensinar para os seus discípulos, para os seguidores de Jesus, para aqueles, hoje em dia é tão fácil entender sobre ser seguidor, né? Os discípulos seguiam Jesus, queriam se inspirar em Jesus e aprender com Jesus e acompanhar os passos de Jesus e ver tudo que ele estava fazendo e ensinando. E Jesus, então, no Sermão do Monte, ele estava dando os ensinamentos aos seus discípulos a respeito de um reino, o reino de Deus, que agora era diferente da cultura instaurada na época. Agora Jesus estava mostrando que esse reino de Deus era diferente. Os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, precisavam ser diferentes. Mas é claro que juntamente com os discípulos ouviam também, a multidão também o ouvia. A multidão se achegava, estava também ali ouvindo Jesus. Por isso que quando nós aqui abençoamos quem está nos ouvindo de longe, porque nós, como aqui discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que temos o prazer, a alegria de vir à igreja, tem muitos que ainda não conhecem, que estão passando, que param para ouvir, e às vezes estão ali na internet e ouvem que tem um vídeo ao vivo do culto, eu vou ver o que está sendo dito, e as pessoas, a multidão ia se aproximando assim, e todos iam ouvindo, e alguns ficando muito interessados, outros não criam tanto naquilo que estava sendo dito, mas a multidão se aproximava para ouvir. E essa é a essência do Sermão do Monte. Era um apelo de Jesus para que seus discípulos fossem diferentes, para que os seus seguidores fossem diferentes dos demais. Tanto que mais à frente, em Mateus, ainda em Mateus, Jesus diz: não sejam iguais a eles, aqueles que se preocupam com as coisas terrenas, com o que há vez de comer, de beber, de vestir, não sejam como eles. Então Jesus está anunciando a respeito de um reino que vem trazer uma postura, um comportamento, uma maneira de viver, de pensar, de se comportar diferente daquilo que eles estavam acostumados. Era uma contracultura, com valores morais distintos daquilo que eles estavam acostumados. E ainda que seja mais conhecido esse sermão, ainda que seja tão conhecido, por um lado também muito difícil de ser colocado em prática. E o problema aqui é o risco que se corre
achar aqueles que pensam que já seguem à risca todos esses ensinamentos. Porque, na realidade, se não for pela graça, se não for pelo Espírito Santo de Deus, de fato é difícil. São ensinamentos que nós precisamos nos atentar diariamente, porque senão passa, escapole. Nós, com a nossa natureza terrena, se não estivermos sempre sendo cheios do Espírito e renovando a nossa mente e voltando os nossos olhos para as coisas eternas, muitos dos ensinamentos de Jesus, desse sermão tão famoso, desse ensino, passam batido. Agora, o risco também, o perigo também é para aqueles que acham, já que é tão difícil, eu não vou nem observá-los. Porque já que é tão difícil, eu não vou dar conta de seguir, não vou dar conta de obedecer mesmo. E aí passam a desconsiderar esses ensinamentos. Tanto um quanto o outro não são pensamentos adequados e corretos. Porque, de fato, se Jesus nos ensinou, Ele não nos daria um ensino ou não nos diria para fazermos algo, se de fato Ele próprio não nos capacitasse a fazer. Deus nunca vai te pedir para que seja forte em meio à luta, se Ele já não te providenciar essa força. Deus não vai te pedir para andar 2 milhas com quem te ofendeu, se Ele próprio não te der essa capacidade de ser longânimo. A gente precisa compreender que essa cultura que Jesus veio instaurar, que Ele veio trazer, que Ele veio nos ensinar do reino de Deus, é o próprio Espírito de Deus que nos habilita, que nos capacita a agirmos como cidadãos desse reino. Afinal de contas, nós estamos aqui de passagem. Eu não sei você, mas eu estou. Tem mais alguém aqui? Somos peregrinos nessa terra, não somos daqui. E a mentalidade do reino de Deus, em primeiro lugar, é essa: é entender que o nosso reino não é daqui. Não somos desse mundo. Por isso, Jesus, antes de OLX, Jesus já veio com uma cultura do desapego. Desapega desse mundo, porque o nosso reino não é daqui. O reino que Jesus veio anunciar foi esse. Olha, você não é daqui. Você precisa ter uma mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Enquanto dizem, olho por olho e dente por dente, qual é a cultura que Jesus veio trazer? Qual é o ensinamento? Como mente de Cristo, uma mentalidade, um pensamento de Cristo, esse reino que Ele veio instaurar e que nós cantamos e que nós chamamos, venha a nós o teu reino. Não é mais olho por olho e dente por dente, é antes segunda milha. Dê a outra face, abençoe os que te amaldiçoam, orai pelos que vos perseguem. É essa a cultura do reino que Jesus veio trazer. E se nós não somos desse mundo, estamos aqui esperando a nossa habitação, que é o céu, o reino de Deus, somos cidadãos do céu, a nossa mentalidade tem que mudar. Tem que mudar. Jesus vem anunciar um padrão de vida que de fato parece loucura. É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É o poder de Deus se manifestando em nós. Afinal de contas, se não fizer alguma diferença, se a nossa vida não for diferente, como Jesus disse, vocês têm que ser diferentes deles. O reino de Deus não está vindo, não está se manifestando em nós. E é claro que nós precisamos entender que tudo é para voltar para Deus. Isso de nós queremos que o reino de Deus venha sempre para que os olhos, a atenção, o foco, o nome de Deus seja elevado. E talvez seja difícil para você perceber isso do reino de Deus, do que se trata, mas quando você está numa cidade que não é a sua, como eu estou, você percebe como que o costume é diferente, como que as pessoas se comportam diferente. Eu lembro que quando eu e Edric namorava, ele me ligava depois dos cultos, a gente namorou muito tempo à distância, e ele me ligava meia-noite, estava comendo sanduíche e ia voltar para casa a pé. E eu da cidade lá de Belo Horizonte, eu achava um absurdo. O que é isso? Meia-noite vai voltar a pé para casa? Não tinha ideia do que era, que é a vida de Boa Esperança. Para mim era um absurdo pensar isso. Que perigo! Porque como nós não somos daquele lugar, nós não entendemos de fato como se comportar.
E aqui Jesus estava trazendo a mentalidade do reino de Deus, que para muitos era loucura. Não se encaixava com a maneira que eles já estavam acostumados de viver. E eles precisariam se adequar. Eles precisariam reaprender a viver. Quando nós entramos nesse reino, estamos caminhando para alcançar essa pátria celestial, nós precisamos reaprender muitas coisas. Senão você fica deslocado. Senão você fica deslocado. Se você vai no Rio de Janeiro, você não veste o mesmo tipo de roupa que você anda em São Paulo. Fica esquisito. E vice-versa. Então, para entrar no reino de Deus e ter uma vida de acordo com os padrões que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, era preciso reaprender a viver a maneira, o padrão, a conduta, a mentalidade, de acordo com o que Jesus estava ensinando. Agora, muitos ali que estavam ouvindo o sermão de Jesus, estavam achando interessante, queriam aprender e ouvir os ensinamentos, mas o problema é que muitos não queriam o Jesus que estava ensinando coisas tão interessantes. Queriam ouvir o que ele estava dizendo. Afinal de contas, até por curiosidade, ele trazia uma novidade. Mas muitos não queriam conhecer o mesmo Jesus que já passou curando, que passou manifestando, operando milagres. É o mesmo Jesus que estava ensinando uma mudança de comportamento, de mentalidade, de pensamento. Mas era o mesmo Jesus que muitos diziam que estavam expulsando demônios em nome de Beelzebu. Muitos não queriam o próprio Jesus. Admirar os ensinos do mestre, admirar a palavra e achar lindo a leitura da palavra é diferente de admirar a beleza de Cristo. É diferente de querer estar junto dele. É diferente de querer viver e ser igual a ele, para estar mais próximo dele. É diferente. É a diferença de ser o ouvinte, de ser o praticante. Muitos querem ouvir porque acham interessante aquele ensinamento, mas não querem se envolver a ponto daquele ensinamento transformar as suas vidas. E quando começam a se sentir ameaçados, vão embora. Gostam de ouvir até o ponto da sua conveniência. Mas Jesus quer muito mais do que ensinar, Ele quer ver os seus seguidores, os seus discípulos, colocando em prática os ensinamentos. E é por isso que Ele chama a nossa atenção, porque Ele quer ver a atuação do poder desse reino de Deus em nós. Não podemos separar os ensinamentos do relacionamento com esse mesmo Jesus. E aí, entrando para a oração, quando Jesus, então, nesse contexto, fizemos uma breve análise desse contexto, quando Jesus ensina a orar. Não significa que essa oração nós precisamos fazer como uma reza, decorar e toda vez que for orar, a gente orar essa oração. Afinal de contas, o próprio Jesus não orou sempre essa oração. Em vários momentos da Bíblia, Jesus no Getsemane, Jesus ali na cruz, e Jesus em vários outros momentos, quando ora pelos seus discípulos, ele ora outras orações, ele faz outras orações. Essa oração é como que um modelo, como que um esboço daquilo que Jesus espera de nós enquanto coração. Olha o que precisa, é como se Jesus dissesse: meus filhos, meus seguidores, aqueles que estão vindo após mim, prestem atenção, quando forem orar, olha o que eu quero que tenha no seu coração. E Jesus estabelece alguns pontos tão importantes. Eu quero passear com vocês nesses pontos, para que nós possamos observar. Em primeiro lugar, tudo volta para a santificação de Deus. Tudo a respeito do evangelho que Jesus veio anunciar volta para Deus. Não tem nada que diz respeito ao homem, não tem nada que diz respeito a nós. É tudo voltar para a adoração do nome de Jesus, voltar para a aproximação de Deus com os homens. E o ponto crucial do Sermão do Monte é esse, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, e ele faz uma oração longa, não sucinta. É uma oração sucinta,
mas que carrega em si um peso extraordinário de princípios básicos da fé cristã. Pensa bem, para Jesus, o próprio Jesus ensinar a orar, ele disse pontos que são fundamentais na nossa fé cristã e no nosso relacionamento com Deus. Não significa que nós então precisemos trazer essa oração. Muitas pessoas já decoraram, né? E não tem problema nenhum, é bom que decoremos sim, mas é importante entendermos o que tem dentro dessa oração. A primeira parte, a oração diz: Pai Nosso. Foi tão bonito, um dia desses, pastor, eu estava com o João fazendo ele dormir. João é o meu filho, o meu primogênito, nosso primogênito, de 4 anos, e fazendo ele dormir, nós estávamos orando, como sempre, e nesse dia, eu orei essa oração, e eu orei: Pai Nosso, que estás no céu. Aí ele me interrompeu nessa hora, ele falou: o meu pai ou o seu pai? Mas na hora, o Espírito Santo me mostrou que preciosidade. Eu falei: filho, é o Pai Nosso, é o mesmo Pai. Ai, você pode dar um glória a Deus? Ai, porque eu achei tremendo. Nós somos a família de Deus, é o Pai Nosso. Não somos diferentes. A fé cristã nos une como família. E a família, o que Jesus veio trazer, anunciando o reino de Deus, é isso: o Pai é nosso. É por isso que a igreja se alegra com a vitória uns dos outros. É por isso que quando o pastor conta um testemunho, a igreja celebra. A igreja gosta de saber que o Fred foi curado. Fred, não é? Que o Léo foi curado e voltou para os caminhos do Senhor. A igreja gosta de saber da Jocélia namorando. A igreja gosta de se alegrar, porque é família. E Jesus veio trazer essa cultura. O Pai é nosso, nós somos família de Deus. É por isso que nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que choram, nós oramos uns pelos outros, nós nos importamos, nós dividimos o pão. Agora tem comunhão, não é só meu, é nosso. Amém. É família, não é cada um por si. Pai Nosso. E ele continua orando então dizendo: Pai Nosso, um reino que agora Deus governa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Jesus mostra que quando vamos orar, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Deus é soberano, Deus está sobre tudo, governando. O nome de Jesus está acima de tudo, de todos, de todo poder e autoridade, nos céus e na terra. Quando vamos orar, precisamos reconhecer a nossa dependência desse Deus. De um Deus Pai que cuida, de um Deus Pai que não é distante, ausente, de um Deus Pai que é próximo. Dependência. Quem é pai sabe como os filhos são dependentes. E a cultura do reino que Jesus veio mostrar é essa. Não é um Deus distante. É um Deus Pai. Um Deus que te quer perto. Um Deus que quer aproximar você, quer nos aproximar de um relacionamento. Que alegria para os pais quando os filhos se achegam. Quando os filhos estão juntos. E Jesus vem então mostrar que agora esse reino que ele estava anunciando é de um Pai que é de todos, todos são filhos, todos são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Pai nosso, venha o teu reino, não diz respeito a mim, não diz respeito a nós, diz respeito a Deus. Tudo que fazemos, o pastor falou sobre unir propósitos, e é isso, a nossa vida, ela é para conhecer Jesus, é para experimentar a cada dia o poder da ressurreição, é para participar dos sofrimentos de Cristo, à medida que nos assemelhamos a Ele, à medida que negamos a nós mesmos, negamos ao nosso egoísmo, tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus. É esse o propósito da nossa vida.
E Jesus veio mostrar isso. É um pai, uma família que nós somos agora. Um reino em que Deus governa sobre tudo e todos. O seu nome é acima de todo nome. E devemos a Ele essa adoração. Quando você se submete, você reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Você está adorando a Deus. E Jesus vem ensinar isso. Você vai orar, mas você precisa reconhecer quem Deus é. Não ore achando que você é superior a Deus e deve dar ordem a Deus. Você ora se submetendo à vontade de Deus. Tira o foco das coisas dessa terra e volta os olhos para o alto, onde Deus está. Exalta a santidade de Deus, enfatizando a importância e o governo de Deus sobre as nossas vidas. E essa oração, numa terceira parte, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas. Jesus mostra que ao orarmos, Ele também se interessa pelas nossas necessidades. Afinal de contas, Ele é amor. E como um pai, Deus se interessa pelo interesse dos filhos, pelas necessidades dos seus filhos. Legítimo você apresentar para Deus as suas demandas, apresentar a Ele as suas petições com oração. E aqui as nossas orações diante de Deus, podemos apresentar das menores às maiores coisas. Não necessariamente um milagre, mas você pode apresentar o seu dia a dia, e de fato é o dia a dia que Jesus quer. Porque a vida com Deus não é feita de um momento mirabolante, é feita do dia a dia. A Bíblia, em diversos momentos, nos ensina a viver o dia. Não é à toa que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque a cada manhã, não sei se você consegue perceber, ou se você está atento a isso, mas quando você dorme muito cansado, você acorda descansado. Você já percebeu isso? Parece óbvio, não tão óbvio como há 50 anos e meio século. Mas quando você dorme cansado, isso é de Deus, irmãos. Você dorme cansado e acorda descansado. É porque a misericórdia se renovou. Eu não sei você, mas quando você tem um dia exaustivo, você vai dormir, você nem consegue pensar que amanhã você vai ter que fazer tudo de novo. Você não tem força mais, a daquele dia já foi. A carga daquele dia já descarregou. Mas aí você acorda, é como se não tivesse acontecido nada no dia anterior, você está todo animado de novo, tem que fazer tudo de novo, você faz tudo de novo. É porque a misericórdia se renova a cada manhã. É dia após dia. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele promete suprir o dia a dia. Mas sabe qual que é o nosso problema? É preocupar com o amanhã. Olha aí, ó. A gente preocupa com o depois de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. E a gente não usufrui da bênção, que é experimentar o maná de cada dia. A experiência do povo de Deus lá no Êxodo não foi diferente. Deus falou: não acumulem. Amanhã a porção do outro dia vai ser dada. Eu vou prover. Usem o que for necessário hoje. Talvez você está tão preocupado com o amanhã, tão inquieto com o dia de amanhã, que você esquece de viver a provisão de hoje, bem vivida. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Mas juntamente com o pão, com a provisão, com a força, com a saúde do nosso corpo, Jesus se preocupa com a saúde da nossa alma. Porque junto com o pão que Ele nos dá para alimentar o nosso corpo, Ele nos dá, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos. Tão vital quanto o pão para o corpo é o perdão para a alma. Olha aí, ó. Quem não vive essa cultura que Jesus vem instalar de liberar perdão, está morrendo, fica fraco, vai definhando. Tão necessário quanto o pão é para o corpo, o perdão é para a alma.
fala, e Jesus veio mostrar isso. Ele nos mostrou isso, ele nos deu exemplo. Falar que perdoar é fácil? Não é. Tanto não é que Jesus morreu na cruz para mostrar o que é perdão. Se fosse fácil, não precisava dele derramar o seu sangue. Mas precisou de morte, de cruz. Assim ele nos mostra que é difícil. É difícil. Mas quando nós queremos experimentar e viver o poder da ressurreição, a morte de Jesus, nós só participamos do sofrimento de Jesus, com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos, e com Ele então morre também a nossa dificuldade de liberar perdão. Assim como na cruz Jesus se entregou pelos nossos pecados, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, e aí a capacidade de nós também abnegarmos de nós mesmos, do nosso orgulho, da dureza do nosso coração, e aí nós nos revestimos de Cristo, e somos então capazes de liberar. É tudo uma atuação do Espírito, do próprio Deus. A cultura do reino de Deus não é pela capacidade que nós temos de fazer algo para obedecer os ensinamentos. Não é, definitivamente. É pela capacitação do Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos sempre ser cheios do Espírito Santo. É por isso que quando a igreja se move em louvor para clamar, para que Deus derrame do seu Espírito, você precisa clamar, aproveitar cada instante que você puder para pedir a Deus que te enche do Espírito Santo, porque só através do Espírito que nós conseguimos viver a mentalidade do reino de Deus e obedecer aos ensinamentos apenas pelo Espírito do próprio Deus. E aí então, quando Jesus ensina a respeito do perdão, Ele é o nosso próprio exemplo. Ele é o próprio exemplo, mas a diferença é que Jesus não tinha pecado. Ele nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, distantes de Deus, inimigos de Deus. E nele não havia pecado algum. Ele nos deu o exemplo de perdão, mas nós somos pecadores. É uma diferença muito grande. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém para não liberar perdão para outro alguém. Olha aí, ó. Todos nós fomos objetos do perdão algum dia. Todos nós fomos alvos do perdão, não apenas de Deus, mas do perdão de alguém. Eu queria que você pensasse um momento, se você já não foi objeto do perdão de alguém, se alguém já não te perdoou e isso mudou a sua vida ficou mais leve. Eu não estou dizendo de você perdoar, não. Eu estou dizendo de você saber que alguém perdoou a sua falha. Porque nós temos a tendência de nos vitimizar e de sempre nos colocarmos como o ofendido. E o ofendido precisa liberar o perdão para quem o ofendeu. Mas eu quero que você pense agora em você como ofensor. Em você como transgressor, não apenas da santidade de Deus, e eu digo você, mas digo para mim também. Nós, como pecadores, ofendemos tantas vezes a santidade de Deus, carecemos do perdão, da misericórdia, e esse perdão nos alcançou, e o sangue de Jesus nos lava e nos purifica do nosso pecado, e nos dá livre acesso ao Pai. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão? E enquanto o nosso irmão não nos perdoa, como a nossa vida fica difícil. Na nossa família já tivemos uma experiência, temos vivido a manifestação do poder de Deus. Nesse quesito, por isso eu posso falar para você, o poder transformador de quando nós que ofendemos, recebemos o perdão. Eu tenho uma experiência pessoal, fora a minha família, que está vivendo um momento lindo de liberação, de perdão, e como que isso cura e transforma. Eu não sei se o pastor sabe, mas antes de me casar com o Édric, eu tenho uma história de vida, de um primeiro casamento, fiquei viúva de um primeiro casamento que não foi do agrado dos meus pais. E eu casei mesmo assim. E eu machuquei muito o coração dos meus pais. Eu era queridinho do papai. Sou a filha caçula. Meu pai
me chamava de pipoca, a queridinha, mimadinha do papai e da mamãe, sempre fazia tudo certinho, sempre na igreja, sempre nos caminhos do Senhor, nunca me desviei, e sempre ali obediente, sempre, sempre. Sabe aquela pessoa que nunca imaginou, papai e mamãe imaginaram, queria desapontar? Pois eu os magoei profundamente, profundamente, decepcionei, foram profundamente feridos. Ai de mim, se eles não tivessem me perdoado, se eles não tivessem tido um coração perdoador, se eu tivesse que carregar pela vida inteira o peso da mágoa que eu causei no coração deles. E eu estou te dizendo isso para que você saiba que o liberar perdão para quem te ofendeu não é mais fácil do que você o receber o perdão de quem você... O receber o perdão é transformador também. Por isso eu quero te encorajar a você reconhecer a sua condição de ofensor, porque aqui na Bíblia, quando Jesus ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, eu tinha dificuldade de orar isso, eu achava que eu só receberia o perdão se eu perdoasse, e eu pensava, eu estou na água, porque eu não perdoo assim. Se for depender desse perdão para eu ser perdoada por Deus, já era. Eu tenho dificuldade de perdoar. Quantas vezes a gente fica remoendo uma coisa, fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo. E eu orava essa parte da oração rápido. Passava por essa parte rápido, perdoa como nós somos. Não entendia. Porque se dependesse do perdão que eu libero para quem eu ofendo, para receber de Deus o perdão, eu estava frita. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz perdoai, assim como nós perdoamos, perdoai da mesma forma que você entendeu, que você recebeu o perdão de Deus, da mesma forma que você reconheceu a sua condição de pecador, de falho, de ofensor. Você não merecia o perdão, você não merecia que os outros te amassem, você não merecia porque você ofendeu os outros. Mas quando você entende a sua condição, miserável homem que sou, aí o seu coração está pronto para receber o perdão de Deus. Aí o seu coração está pronto para entender o que é ser misericordioso e liberar a mesma graça que você recebeu. Quando você entende que você também precisa de ser perdoado, você é mais capaz de perdoar quem te ofendeu. E graças a Deus, só para concluir, graças a Deus por causa desse perdão que os meus pais, por conhecerem Deus que primeiro os amou e liberou a graça, o perdão sobre a vida deles, eles foram capazes de liberar a mesma graça sobre a minha vida. E houve uma restauração, reconciliação, Deus reconstruiu a minha história, e desde que tudo se fez novo para a glória de Deus. Mas eu quero te mostrar que o liberar perdão na vida de alguém é transformador. Não prenda aquele a quem você aquele por quem você foi ofendido. Eu não sei se vocês estão entendendo que eu quero mostrar um outro lado aqui. Eu espero que sim, em nome de Jesus. Porque quando nós reconhecemos que nós carecemos do perdão, aí nosso coração reconhece a sua condição de carecedor da misericórdia de Deus. Senão a gente se acha bom. Não preciso de ser perdoado. Até que você entende que você primeiro também precisou de ser perdoado. Quando você reconhece o favor imerecido que você recebeu de Deus, você será mais misericordioso com o seu próximo.
E finalizando, quando Jesus disse a respeito do pão, Jesus estava mostrando para nós não nos inquietarmos com o dia de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, uma coisa ligada na outra. Não carregar para o dia de amanhã as inquietações, não carregar para o dia de amanhã as nossas mágoas. Basta cada dia o seu mal, encerra no dia de hoje o mal de hoje. Amanhã trará os seus cuidados. Essa é a mentalidade do reino de Deus, de provar da misericórdia a cada manhã. E Jesus encerra essa oração dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tudo que o diabo quer nos impedir de entrar no reino de Deus, de viver esse novo padrão que Jesus veio nos ensinar. Tudo que o diabo quer é tentar e colocar no seu caminho algo que vai te afastar desse Pai nosso, te afastar da família de Deus, te levar para longe dessa comunhão que fortalece uns aos outros. Tudo que ele quer é tentar ao ponto que o nosso próprio coração muitas vezes se engana e nos distrai dessa mentalidade que Jesus veio nos trazer, que é para ser diferente. Não tem jeito, é para ser diferente. Temos que ser diferentes. Não mais como vivem, a Bíblia diz, os pagãos, os gentios, os que não conhecem a Deus. Afinal de contas, você é um seguidor de Jesus? Você está acompanhando Ele aí, dia após dia? Você fica ligadinho para ver o que Jesus está falando todo dia? Você acorda atento para saber o que Jesus vai fazer hoje, te falar hoje? Hoje é domingo à noite, na segunda-feira, qual é a sua expectativa em relação a Jesus? Ou a sua expectativa está apenas naquilo que você vai realizar aqui nessa terra? É muito pouco. A mentalidade do reino de Deus nos leva para uma perspectiva eterna de vida. Nos leva para ter um coração desejoso pela volta de Jesus. Porque a gente reconhece que a gente não é daqui e a gente fica meio sem lugar. De fato, temos que ficar desconfortáveis. Porque o nosso reino não é desse mundo. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal aqui não é tão somente o mal de ser assaltado, ou de um acidente, ou de uma enfermidade. Porque esses males estão aí, são as aflições sobre as quais Jesus falou. O pior mal é perder a comunhão com Jesus, é ir para o inferno. Não temam aquele que podem matar o corpo, mas não podem. Temam aquele que mata a alma, que rouba a salvação. Esse é o pior mal. É a isso que devemos temer. Está fora do reino. Quando cantar sobre o reino, a gente se sentir um peixe fora d'água, porque afinal de contas, que reino é esse? Quem que é? Entenda que você faz parte do reino de Deus. E há uma conduta, uma vida, um padrão a ser seguido. Jesus já nos mostrou, você já sabe qual é. E é pelo Espírito Santo que você vai ser convencido naquilo que precisa mudar. Porque é para mudar. Todos nós temos que mudar em algo para nos adequarmos aos padrões do reino de Deus. Se quisermos que o poder de Deus se manifeste em nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é alegria, é paz no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. E talvez a sua caminhada com Jesus já tenha sido tão árdua, tão difícil. Você já não está animado, já não tem muito mais graça, as músicas já
alegria do Espírito Santo. Renova, Deus, dentro de mim a alegria da salvação. Tem que trazer alegria, tem que te animar, tem que te fazer levantar segunda-feira disposto, atento para aquilo que Jesus vai fazer. Você tem que acordar animado. Segunda-feira. Quero conhecer mais de Jesus hoje. Eu vou ficar atento. Eu quero me conformar com Cristo. Não me conformar com os padrões desse mundo. Mas eu quero que a minha mentalidade, o meu coração, tudo em mim esteja de acordo, esteja conforme Cristo. Você pode fechar os seus olhos? Eu posso orar, pastor? Temos tempinho? Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo, ele, de alguma forma, incomodou você ou está falando com você. E agora a sua oração, pedindo a Deus, Deus, eu quero ter essa compreensão de reino de Deus, essa compreensão de que eu não sou daqui. Eu quero me desapegar. Como cidadão do reino, eu não posso carregar as coisas daqui para lá. Lá já tem um lugar preparado. Na casa de meu pai já há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para você. Não precisa levar nada daqui não. E quando eu vou voltar. E eu vou receber vocês para que onde eu estiver vocês estejam também. Nós estamos a caminho para um reino de Deus que já se manifesta aqui. Venha a nós, assim na terra como no céu. Nós já invocamos, já vemos a manifestação do poder do reino de Deus se movendo em nós, nos transformando. Essa é a maior manifestação do poder de Deus. É a transformação da vida de alguém. É quando nós passamos a não viver para nós mesmos, mas seja feita a tua vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito
essa oração. Santificar, exalte a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Venha, venha, venha a nós, o teu reino seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Teu reino venha na terra como é no céu. Teu Deus em nos transforma, teu reino Deus abençoe. Obrigada, pastor. Aleluia. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração com você. Fica aqui com a gente. Pastora Mara, vem para cá também. Aonde você estiver aí, não importa se você já é um convertido, se você se julga um convertido, se você se julga um perdido, você pode orar agora. Onde você estiver, feche seus olhos. Pai, eu oro junto com eles agora. Eu oro para que a revelação deste reino, o reino do Senhor, o reino de Deus, e todo o poder desse reino, toda a glória desse reino, venha sobre nós, sobre esse lugar. A poder. O teu reino é um reino de poder. Teu reino é um reino que dissipa as trevas. O teu reino é superior. O teu reino é único. O teu reino é eterno. O teu reino subsiste eternamente. O teu reino é autossustentável. O homem não pode sustentar o teu reino. O que nós podemos fazer é apenas continuar levando a bandeira do teu reino. Eu oro para que nesta noite, pessoas que talvez ficaram admirando e dizendo: eu quero fazer parte do reino. O reino é maior que a igreja. O reino é maior que a igreja local. O reino é maior do que a multidão dos evangélicos de um país, de um planeta. O reino é eterno. O reino abrange aqui e depois daqui. O reino do Senhor é chegado nesse lugar, porque o rei está aqui. E se o rei está aqui, o reino veio junto dele. O Senhor mesmo disse que nós não estaríamos buscando o reino, olha ele lá, olha ele aqui, mas o reino estaria aqui, porque o rei está aqui. E se o rei está aqui, o reino veio junto. E eu oro para que esse reino se manifeste dentro de nós,
aqueles que já se juntaram a esse reino, que nasceram de novo nesse reino, como Nicodemos. Não permita que as nossas mentes sejam embaçadas pelo conhecimento que já temos, mas expande, Senhor, nesta noite a tua revelação para nós, porque às vezes aquilo que sabemos nos impede de saber aquilo que não sabemos. Então nós nos rendemos, porque em Cristo Jesus Ele é o centro de tudo, no qual estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, e os mistérios estão nele. Eu oro para que Cristo venha habitar pela fé no coração de cada pessoa que está orando nesta noite, pedindo: Deus, venha o teu reino sobre mim, me deixe entrar neste reino. E como Jesus disse a Nicodemos, Pai, nós declaramos essa noite: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino. E esse novo nascimento que o Senhor falou é a conversão, é ser batizado com o Espírito Santo do Senhor. Esse novo nascimento é o batismo de arrependimento, é o receber o dom do Espírito Santo, aquele que vem morar em nós e que muda a nossa história. Meu Deus, acabe, Senhor, com essas mentiras em nosso meio, com esses modismos evangélicos, mas venha o teu reino, Senhor. Senhor, misericórdia por aqueles que se julgam salvos sem o serem, que criaram já um modelo para si mesmos, mas não são como teus filhos que perdoam, não são como teus filhos que se importam completamente com o teu reino. São pessoas que muitas vezes estão olhando para si mesmas e acreditando que vão morar no céu, e essa é a maior mentira. Mas nessa noite, Senhor, teu Espírito está aqui abrindo os olhos e chamando muitos à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida, à entrega. Senhor, em nome de Jesus, quebra a barreira do coração endurecido, quebra a barreira do orgulho, quebra a barreira, Senhor, da religiosidade, quebra a barreira, Senhor, do espírito contrário. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a falência das ações do enganador, das ações do homicida Satanás, do mentiroso Satanás, porque a verdade do teu reino vem nesse lugar, e só há uma forma de entrar nesse reino: por Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus. Então, Senhor, nessa noite, salve pessoas desse lugar, transforme suas vidas, muda seus corações, muda suas histórias e muda a nossa história também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue aí orando, continue aí declarando. Se foi você que se rendeu a Jesus nessa noite, eu desafio você a deixar o seu lugar e dar um passo de fé aqui na frente. Por que você precisa vir aqui? Para provar alguma coisa? Não. Para que a gente possa te acompanhar em oração, para que a gente possa te ajudar na caminhada, porque ninguém consegue andar sozinho. O reino de Deus não foi feito para a gente andar sozinho. Aliás, o propósito da sua vida está entrelaçado com a vida de alguém. Se há alguém que tomou essa decisão nessa noite, você quiser deixar o seu lugar e vir aqui, eu gostaria de orar por você e conhecer você. E se porventura você está envergonhado de dizer isso, não, Jesus disse que aquele que se envergonha dele, também ele terá vergonha no último dia. E hoje é um dia de festa. Eu preciso te contar que há 23 anos atrás eu tomei uma decisão, e essa decisão me trouxe até o dia de hoje, e essa decisão me levará para a eternidade. E hoje é o dia da sua decisão. Alguém nessa noite que fez essa oração e hoje está dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus mesmo, e quero andar nesse reino, quero viver esse reino, quero aprender esse reino. Alguém que está retornando para os caminhos do Senhor hoje. Alguém que estava frio em sua fé, mas hoje foi avivado na sua fé. Todos vocês, deem um passo
de convicção diante do Senhor nessa noite. Eu gostaria de orar mais uma vez por você que tomou a sua decisão. Se você quiser deixar o seu lugar e vir, amém. Se você não quiser fazê-lo, eu peço que você nos procure. Não vá embora daqui sem nos falar, para que a gente possa te acompanhar em oração, para que a gente possa sustentar ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Mais do que as coisas que você quer para essa terra, para você, é o que Deus tem para você, aqui e depois daqui. A vontade dele é maior, o reino dele é maior, o nome dele é sobre todo nome. E mesmo que você não dobre o seu joelho hoje aqui, vai haver um dia que todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Só vai haver uma diferença, irmão. Vai ter gente que vai confessar e vai entrar no céu, vai ter gente que vai confessar e vai para o inferno. Não deixe para reconhecer que Jesus é Senhor no último dia. A oportunidade é agora, não é amanhã. Pastor, mas eu tenho que acertar tanta coisa na minha vida. Então, deixa eu te contar que quem faz isso é Jesus. Se Jesus esperasse você mudar alguma coisa para Ele vir fazer algo na tua vida, meu irmão, a eternidade toda não daria conta. Deixe o controle da sua vida na mão de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aquele que examina os corações, sonda também o espírito e pode discernir o que vai em cada um. Eu oro para que hoje pessoas tenham entrado no teu reino de verdade. Eu oro para que hoje os olhos sejam abertos para que pessoas vejam o teu reino. Eu oro para que o Senhor se manifeste ainda mais ao longo dessa semana. Queremos a tua vontade, que a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Quantos mais querem se juntar a Ele? Essa é a noite, esse é o tempo. O Senhor lançou a sua semente e ela vai crescer dentro de você. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus está fazendo algo dentro de você. Eu vejo nos teus olhos o quanto você tem estado apaixonado de voltar aqui para ouvir a voz de Deus, porque você estava desejoso que isso queimasse no teu coração. Eu quero declarar que a chama que está ardendo no teu coração não vai se apagar. Eu quero declarar que essa chama vai consumir você por inteiro. E muitos serão atraídos a Cristo Jesus através da sua vida. Isso vai começar na sua casa, isso vai começar no seu lar, isso vai começar no meio daqueles que convivem com você. E vai se alastrar de tal forma que muitos serão tocados através da sua vida. Nós declaramos pecados cancelados. Nós declaramos que toda guerra e batalha espiritual que você tem travado não é mais sua agora, é nossa, é da igreja. Nós entramos junto com você e assumimos no mundo espiritual as batalhas que você tem travado. E nós declaramos no poder de Jesus tempos de refrigério da parte do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Declaramos que pelo arrependimento o perdão do Senhor é liberado e o seu nome é escrito no livro da vida e nunca mais será tirado de lá, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Celebre ao Senhor por essa vida. Firme, 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 firme. Aleluia, aleluia. A pastora Mara vai estar orando pela pastora Poliana. Preciso das suas mãos. Estenda as suas mãos para cá. Amém, oremos. Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor pela Tua revelação, pela Tua palavra pregada, ó Deus, de uma maneira tão excelente. Nós
te agradecemos porque o Senhor falou tanto aos nossos corações essa noite, e nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida muito bem de cada um de nós, e eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado do pastor Edric, da pastora Poliana, dos seus filhos, dessa família tão preciosa, que tem sido tão usada pelo Senhor, e eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a vida deles poderosamente, o ministério deles, o casamento deles, a criação dos filhos, Pai, que o Senhor continue suprindo todas as necessidades dos teus filhos, e que eles possam cada vez mais serem mais e mais prósperos em todas as áreas da vida deles. Nós declaramos essa noite como igreja do Senhor as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa família, desse casal, em nome de Jesus, que o Senhor os leve a lugares muito mais altos do que o Senhor já os trouxe, e nós, em nome de Jesus, também profetizamos uma viagem tranquila até a casa deles de volta. No nome de Jesus nós declaramos isso nessa noite, e nós agradecemos pela vida deles. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Declare comigo assim: Senhor, diga: Senhor, cura o Edric. Diga: Senhor, cura o Milton Valani. Diga: Senhor, cura. Agora pense em alguém que precisa cura. Fala o nome dessa pessoa. Talvez seja um irmão, uma irmã de nossa igreja, alguém que está em quarentena. Vai declarando, vai declarando. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E deixa o reino vir sobre você. Que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira eu vou estar pregando uma palavra do Cristo que toca o homem por completo, no corpo, na alma e no espírito. Não perca essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Uma semana poderosa.